E aí, gente, tudo bem? Vamos começar uma playlist nova, só porque faz muito tempo que a gente não faz isso. Eu vivo começando playlists e largando elas esquecidas no canal, mas essa daqui vai ser muito especial, porque eu vou fazer para a Lana. Então, Lana, esse vídeo é para você e para, claro, quem mais está assistindo. E como hoje você é uma criança de 3 anos e meio e não vai entender isso agora, e para não causar desconforto em todas as outras pessoas que estão assistindo, eu vou falar com você, Lana, na terceira pessoa. Na terceira pessoa, ao invés de eu falar isso daqui é pra você, eu vou falar isso daqui é pra Lana, porque aí fica todo mundo confortável em escutar isso. E a gente vai falar um pouco dos perrengues que sua mãe passa, um pouco sobre autismo, um pouco do amor que me une a você. Porque eu sei que um dia você vai ser um adolescente muito rebelde, muito revoltado, e você vai achar que você sabe tudo. E eu vou ficar olhando você se ferrar e vou estar aqui pra te apoiar quando você voltar. É... Meu Deus do céu. Eu fico imaginando você adolescente assim, até me emociono. Mas a gente vai falar de algumas dores que a sua mãe está passando, e como eu vejo isso, e como eu vou ficar muito feliz que você veja isso depois que você crescer. Não passa pela minha cabeça que você chegue a 15 anos sem entender essas coisas que eu vou dizer, porque eu quero estar por perto e quero te explicar todas essas coisas ao longo do tempo que elas acontecerem, mas vai que eu morro amanhã, né? Nunca se sabe. Então, as coisas, as lições que eu gostaria de te passar e que justificam a maneira como eu ajo com você. É... O que aconteceu é que 3 vezes na sua escolinha você foi mordida. Você foi mordida pela mesma menina. E uma partezinha disso é culpa minha e da sua mãe, porque quando você era muito bebezinha e quando você tinha acabado de aprender a andar, toda vez que você andava, eu fazia uma careta assim de monstro e falava que ia te pegar. E aí, desde muito pequeno você gostava de correr de mim e você corria dando risada. E aí um dia você descobriu que se você pegasse o meu chinelo e saísse correndo, imediatamente, mesmo que eu estivesse fazendo outra coisa, a gente ia começar essa brincadeira. Então você com 2 anos, eu com 3 anos, você tinha mania aqui em casa de pegar as coisas, dar uma risadinha, como se você estivesse desafiando a gente, e sair correndo, e aí a gente saía correndo atrás de você, fingindo que não te alcançava. Embora barrigudo que já sou, eu ainda conseguiria te alcançar se eu quisesse, mas eu fingia que não, eu ficava correndo atrás de você pela casa, e é uma das coisas que mais podem trazer felicidade, assim, para alguém na vida. Pelo menos alguém pro mundo visto pela minha perspectiva. Acho que não tem sensação mais gostosa. Não existe algo que traga mais felicidade do que uma criança que a gente ama tentando controlar o riso e não conseguindo de tanto se divertir genuinamente. Porque depois que a gente é adulto, a gente finge que se diverte, ou a gente não se diverte, mas a criança, ela não consegue fingir. Ela é muito genuína e ela tem níveis assim de êxtase na brincadeira, na diversão, que dá inveja de tão gostoso que é. E é muito bom poder proporcionar. E aí você caiu nessa vibe de que eu falei que eu ia falar de você em terceira pessoa e tu falou em segundo. Foda-se. E aí eu isso aqui era padrão, né? Se eu tô aqui estudando, no momento em que eu não tô trabalhando e que você pode entrar no quarto, você pegava alguma coisa e saía correndo. E aí, quando você entrou na escola, você começou meio que a se lascar com isso. Porque as crianças nessa idade, elas já têm senso de propriedade, têm o ego do tamanho do mundo, não tem córtex para não sei o que impede que elas tenham empatia. Então a criança não sabe esperar a vez dela, toda vez dela e todo brinquedo que ela olha é dela. Então, quando você queria brincar com alguma criança, você pegava um brinquedo e saia correndo. Só que nem todas as crianças entendiam que você queria brincar, porque é desse jeito que você brinca em casa. E, em particular, uma menina da escolinha, ela deve ter uma vida muito difícil, porque ela é agressiva e ela é descontrolada. E as crianças, elas aprendem muito por neurônios de espelho. Então, se tem uma criança que quer sempre bater, é porque ela apanha em casa. Se ela quer sempre brigar, é porque brigam com ela em casa. Você nunca tentava bater em ninguém, nunca tenta brigar com ninguém, e é porque você não é estimulada nesse tipo de comportamento. Pois bem, uma vez você chamou essa menina para brincar, ela foi e te mordeu, e depois isso deu um auê na escola, chamaram as mães, e, e depois aconteceu de novo, e depois aconteceu uma terceira vez. E aí sua mãe estava
bem putaça, bem putaça, bem putaça. Porque é a terceira menina, aliás, é a mesma menina que fez isso pela terceira vez, e onde que já se viu, e onde que isso vai parar, e não pode deixar. E aí a sua mãe, por te amar muito, ela começou a ter pensamentos do tipo, não, próxima vez que alguém te morder, você morde de volta. E eu falei, não, a gente precisa conversar sobre isso. A gente precisa conversar sobre esse ímpeto vingativo. E aí a sua mãe, ela pensou em fazer umas brincadeiras do tipo, eu vou te morder e aí você me bate pra ver que morder não é certo. Eu falei, não, jamais. Jamais, 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 jamais. Mas senão ela nunca vai aprender a se defender, tadinha, porque... E aí eu digo o seguinte, a Lana, ela tem neurônios espelho muito aguçados. Você começa a pular, sem razão, a Lana começa a pular. Ela sabe o movimento de todos os personagens dos desenhos que ela assiste e ela se sincroniza os movimentos dela ao dos personagens. E ela é sorridente, e ela é carinhosa, e ela faz o que ela faz por neurônios espelho. Então, se você me morde e eu te dou um tapa, para ela aprender a se defender de uma mordida, não só ela vai sair dando tapa, como ela vai sair mordendo também, porque os neurônios espelho funcionam desse jeito. Então você aumenta o problema ao invés de resolver. E aí eu quero te falar uma coisa sobre mordida. Isso vale para a selva corporativa, isso serve para a vida. Não que eu tenha alguma coisa a ensinar para o mundo inteiro, mas vamos lá. O que a mordida representa? Um tapa na cara, ele não dói por conta do tapa, ele dói porque ele é extremamente humilhante para uma coisa que aqui eu vou chamar de alma, só para ficar claro. Então você dá um tapa na cara de alguém, a dor desse tapa dura segundos, logo passa. Se for muito forte, uma semana, porque deslocou alguma coisa, porque inchou, porque ficou uma marca, vai demorar alguns dias, no máximo, e depois ele vai embora. Mas tem uma coisa que dura para sempre, que é a humilhação. É o que esse tapa representou, na frente de quem que ele foi dado, por que é que ele foi dado. E eu quero muito que você faça judô, ou karatê, ou aquilo que você escolher, mas alguma defesa, alguma arte marcial, eu quero que você faça, porque é bom. Eu fiz karatê quando era moleque, eu fiz hapkido quando era moleque, e ter feito essas coisas dá uma enorme diferença na minha vida. Hoje, se eu tentar dar um chute acima da linha da cintura, é capaz que eu tenha uma distensão muscular e caia gritando no chão. Não tenho, eu tô gordo aqui. Se eu tentar uma luta de karatê como eu fazia quando eu tinha 17, 20 anos, eu vou desmaiar no chão de falta de ar, não consigo. Mas o mero fato de eu ter aprendido me afeta toda a vida, porque quando eu vou ter uma conversa difícil com alguém olho no olho, quando eu vou conversar com alguém que está muito próximo de mim, quando dois caras numa moto se aproximam e aparentemente não tem arma nenhuma, eu consigo analisar a situação de maneira mais fria, mais calma, porque eu acho que eu vou conseguir fazer alguma coisa no momento de real necessidade. Então eu quero que você desenvolva isso para você. Ou seja, eu e a sua mãe, a gente vai pagar para que numa academia você fique sendo chutada. Tá vendo que como não faz muito sentido? Se a gente vai pagar para você ficar indo num dojo, para os caras ficar dando soco no seu abdômen, para você aprender a levar soco no abdômen e não cair gemendo no chão, se a gente vai pagar para você chutar a perna dos outros e ser chutada na perna, se a gente vai pagar para você poder participar de campeonato para ficar tomando tapa na orelha e soco no nariz, significa que a gente não acha que um golpe de impacto em você vai te matar. E olha que a gente não te bate, né? A gente nunca encostou a mão em você para te corrigir, a gente nunca bateu em você porque você fez alguma coisa errada. Mas você entende, assim, que não é o golpe, não é a mordida que dói, é o que ela representa? E olha que engraçado. Essa menina que te mordeu, ela entende qualquer coisa como ataque. Por quê? Porque ela está acostumada a ser atacada. Então, quando você fala com ela de um jeito mais duro, e quando você ergue a mão para ela, ela já começa a chorar desesperada.
E você não tem esse medo. Você não tem no olhar o medo de apanhar. E você não tem no olhar o medo de ser injustiçada. E você não tem o olhar de ser injustiçada e ninguém fazer nada para te defender. Então, na escola, quando você foi mordida da primeira vez, você nem percebeu que você estava sendo mordida e simplesmente se afastou e não ficou brava, não quis revidar, não quis devolver. E embora isso tenha chocado muito a sua mãe, eu olhei para isso e falei, que bom. Que bom, porque doeria na Lana se essa mordida tivesse validação de toda a turma em volta. Mas toda a turma em volta ficou chocada com o que tinha acontecido. Ou seja, por que o bullying dói? O bullying dói quando o bully, né, o que judia, chega pro bullied, que é o judiado, e diz: você é feio, você é tonto. E aí todo mundo dá risada. Porque é o lado mais forte sendo apoiado pelo lado mais fraco, que tem medo de ser atacado, apoiando esse cara mais forte na agressão que ele faz em cima de quem é mais fraco. Você não entendeu nada, né? Mas assim, você tem uma pessoa supostamente forte maltratando uma pessoa que está no nível abaixo, e outras pessoas que estão no nível abaixo aqui vão validar esse cara com medo de virarem vítimas. Ou seja, os mais fracos eles se unem aos valentões por medo. E aí, para mostrarem apoio, eles dão risada de uma vítima, e o maior pesadelo da vida deles é ser a próxima vítima. O maior pesadelo de quem apoia o valentão da turma é ser escolhido como vítima no dia seguinte. Então ele vai fazer tudo para agradar, ele vai fazer tudo para lamber. E a gente vai te educar para que você não seja essa pessoa que lambe o abusador, que puxa saco de abusador por medo de ser abusado. A gente vai te ensinar a não ter medo desse abuso, porque ele não pode atingir a sua alma. Quando a gente chama de feia, de gorda, de dentuça, de burra, do que for, o xingamento dessa pessoa não tem a capacidade de te machucar. Você precisa pegar essa palavra e se cortar com ela. Então, se você tem trauma, porque a vida inteira sua mãe e seu pai te chamaram de dentuça, com maldade para fazer você sofrer, se você tem esse trauma, você vai pra escola, alguém te chama de dentuça, você vai querer bater nas crianças. Mas aí é porque você pegou as palavras dela e se cortou com isso, porque isso é algo que te atinge. E a gente está te dando uma educação para que pro dia que alguém chegar e disser assim, você é uma autista, você dê risada e fale isso mesmo. E você esteja completamente bem com isso. Que você esteja completamente bem com o fato de ser autista. Então, um espírito forte, ele não pode ser definido pelo palavrão e pelo insulto que o abusador atribui a ele. Ou seja, se eu saio na rua e alguém me chama de corno, de burro, de tonto, das duas uma. Ou eu vou falar não, ou eu vou falar sim, e nas duas eu vou falar tudo bem. Então, se uma pessoa me chama de burro, eu vou falar sim, sou burro. Eu me sinto muito burro. Não importa o quanto eu estude, o quanto eu aprendo, eu continuo me sentindo burro. E você está muito certo em falar isso. Agora, se a pessoa me chamar de corno, eu vou falar assim: olha, até hoje não que eu saiba. E se um dia eu for, é porque, rapaz, eu mereci, hein? Então, se um dia alguém te chamar de autista, de incapaz de alguma coisa, eu quero que seu espírito ele esteja tão fortalecido que você dê risada e fale: sou. E você que é feio. Não, você não vai falar isso. Não vou te educar pra isso, não. Imagina. O ponto é que eu fico muito feliz quando a escola chama sua mãe toda envergonhada, assim. Quando a coordenadora chama sua mãe toda insegura e fala assim: olha, a coleguinha da Lana mordeu ela de novo, terceira vez. E dessa vez ficou uma marca. Sua mãe fica possessa, mas aí eu vou lá e pergunto: como que a Lana reagiu? Como que a Lana reagiu isso? Ela colocou a mão assim na frente da menina e falou: para. E aí assim, como isso conforta o meu coração, que como você não está acostumado a ser atacada, você não recebe uma agressão como um ataque e você manda parar, mas isso não te desestabiliza emocionalmente. Isso é consequência do autismo? Não. Porque tem muita criança autista que é extremamente nervosa,
que é extremamente descontrolada e nada me tira da cabeça, não sou especialista, posso estar completamente enganado, mas nada me tira da cabeça que essas crianças elas são extremamente descontroladas porque elas seguem modelos de explosão, modelos que explodem com ela o tempo inteiro por conta das coisas que elas fazem. Desde muito pequena, desde que você era muito pequena, eu dizia, eu não vou querer que ela tenha uma infância parecida com a minha, porque eu tinha um quarto cheio de brinquedos e eu não podia brincar com nenhum, porque senão bagunçava e dava trabalho para arrumar. Então eu não podia brincar com os brinquedos, porque senão eu tirava eles do lugar. E eu pensava, eu quero que a minha casa seja cheia de vida. Se tem brinquedo espalhado pelo chão é porque a criança está brincando. E se são brinquedos, então eles não têm que estar necessariamente num lugar só. E você nunca levou esporro, nunca levou bronca, nunca foi maltratada porque você espalhava brinquedos. Porque eu sabia que chegaria um tempo em que você teria compreensão das coisas e que você atenderia aos estímulos de arrumar as coisas. E agora, quando você espalha muito brinquedo, o que a gente faz? A gente faz a brincadeira do guardar. E aí a gente fala guardar, e aí você começa a juntar tudo, e aí você coloca no lugar como o autismo pede que você faça, porque você gosta de separar as coisas por cor e no lugar em que elas pertencem. Você está com 3 anos e meio e a sua fala está atrasada hoje, e é muito difícil para você formar orações e formar estruturas com vários vocabulários. E aí ontem você veio aqui no quarto e eu estava lendo, e você pegou o meu livro e falou guardar, aí você pegou o livro, fechou, colocou aqui na estante onde os livros estão, aí você virou para mim e falou, acabou, acabou o seu tempo de leitura. Você falou 3 palavras, guardar, acabou, e pegou a minha mão e falou passear. E a gente vai fazer o nosso ritual de andar pela praça, que a gente faz isso todo dia, em algum horário do fim do dia. E isso me mata de orgulho porque eu sinto que você está crescendo uma criança forte. E que por mais que a sua mãe morra de medo de você sofrer bullying um dia, e a sua mãe ela tem pavor de chegar na escola e as crianças estarem judiando de você e do que ela seria capaz de fazer com crianças que judiassem de você, eu quero contar uma história de um segundo livro. O Estranho Caso do Cachorro Morto é um livro que você vai ler e que se um dia a gente for falar dele, a gente vai precisar de um vídeo só para ele. Mas aí eu quero falar sobre bullying da perspectiva de Flores para Algernon. É engraçado o tanto de filme que se vende em Hollywood refazendo coisa que já existe. E teve um filme com aquela viúva negra lá, Scarlett Johansson, alguma coisa assim, em que o Morgan Freeman injetou uns negócios no cérebro dela lá e ela ficou bombadona. E aquele filme nada mais é do que a reciclagem das ideias desse livro. E é uma história muito bonita e talvez um dia você goste de ler isso, mas eu quero pegar especificamente uma parte, explicar de leve o roteiro e falar sobre bullying. Não me vem agora na cabeça, porque eu não ligo muito para isso, mas a escala de QI, mas eu não sei qual que é a média de escala de QI da população, mas o Algernon, ele era muito burrinho, coitado, muito burrinho. Então vamos atribuir uns valores aleatórios aqui. Não sei, de verdade, não sei, porque eu não lembro e eu tô com preguiça de pesquisar. Mas vamos colocar que a média das pessoas é isso daqui, 60. E o Algernon, ele era 30. E ele trabalhava numa padaria e ele era ajudante de padaria. Que é esses caras que colocam o pão no saquinho para atender, coloca na sacola, entrega pra pessoa, limpa o chão, ajuda o padeiro. E ele era muito feliz, porque todo dia ele ia trabalhar, todo mundo gostava muito dele, todo mundo dava muita risada com ele se divertia muito, mas ele era meio retardado, coitado. Ele estava lá empregado porque o dono da padaria era muito amigo do pai dele, falecido. E o amigo do pai dele tinha como missão cuidar dele.
E, e aí ele se oferece para ser cobaia de um experimento. De um experimento que podia acabar com a vida dele, destruir com a vida dele, ter sequelas, mas poderia transformar ele numa pessoa muito, 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 muito inteligente. E o Algernon, ele vai lá e fala, eu topo. Ah, mas você corre risco se isso acontecer. Não, eu topo. Mas você pode virar um rabanete se alguma coisa der errado. Não, eu topo. Isso comba muito com um episódio dos Simpsons, quando o Homer descobre que ele tem um giz de cera enfiado no cérebro dele e remove, porque o Moe, ele era neurocirurgião. Ele já tinha sido neurocirurgião um dia. E aí o Homer, de repente, ele fica inteligente, ele começa a ver o mundo de uma perspectiva de alguém muito inteligente. E aí ele começa a morrer de solidão, ele pede desculpa pra Lisa, fala que ele adorou descobrir o quão impressionante a filha dele era, mas que ele ia adotar a saída dos covardes porque ele não aguentava a solidão de ser muito inteligente. O Simpsons reciclou o Algernon, e o filme lá da Viúva Negra reciclou o Simpsons. Toda reciclagem mal feita desse livro aqui. Mal feita. Os 3 trabalhos, eles foram muito grandiosos. O que acontece? Hoje não, ele começa a ficar mais inteligente e ele vai ficando mais inteligente gradualmente. A cada semana ele vai melhorando. E aí ele vai passando a escrever, ele começa a escrever coisas que fazem sentido. E aí ele percebe aqui que o pessoal da padaria, ele não é tão legal assim quanto ele achou. Porque tava todo mundo rindo e aqui ele começa a suspeitar que eles não estavam rindo com ele, que eles estavam rindo dele. E aí ele fica muito puto, ele fica muito machucado, ele fica muito magoado. Pô, não estavam rindo comigo, não estavam se divertindo comigo, estavam rindo de mim, estavam caçoando de mim. E aqui ele fica muito, muito triste. E com 90 pontos, isso daqui não é escala QI, tá? Isso daqui eu tô uns números aleatórios que eu tô atribuindo. Mas os amigos dele da padaria, eles estavam aqui. Com 90, ele estava no nível de alguém que era acadêmico. E aí ele voltou na padaria, e aí as pessoas da padaria começaram a ficar com raiva dele. E por que as pessoas da padaria começaram a ficar com raiva dele? Porque esse cara era o burrão. Ele só falava merda, ele só fazia atrapalhada. E de repente esse cara parou de fazer atrapalhada, então ele perdeu a graça. A gente quer dar risada das coisas imbecil que ele faz, mas ele não faz mais coisa imbecil. E agora ele chega falando de um jeito que a gente não entende, usando um vocabulário que a gente não entende, falando difícil do jeito que a gente não entende. Não, esse cara aí não é o Algernon, não, esse daí é outra coisa. Com você eu não quero mais falar, por quê? Porque o Algernon tá com um espelho na cara dele, a gente falou isso no vídeo anterior do Selva Corporativo. Porque aí o cara que se via sempre como superior, ele tem um padrão de alguém que é inferior e que é mais burro, de repente ele olha para essa pessoa e essa pessoa faz ele se sentir burro, aí ele não quer dessa conexão, ele não quer, ele tudo que ele menos quer é olhar para um cara que ontem era mais burro do que ele e ver alguém que agora é mais inteligente. Então todo mundo vira as costas pro Algernon e ele fica mais magoado ainda. Porque, primeiro, aqui eu descobri que esses caras estavam rindo de mim e não virei as costas para ele. E agora eu volto lá e os caras não querem mais falar comigo. Isso é muito injusto. E ele sai de lá magoado. Só que aí aqui, ó, ele começa a encontrar pessoas que dedicaram a sua vida pro estudo de alguma coisa. E em meia hora de leitura, em meia hora de estudo do trabalho e da vida do cara, ele já entende do trabalho e da vida do cara mais do que o cara que dedicou a vida inteira a estudar aquilo. Ou seja, o Algernon, ele chega em gente que dedicou a vida inteira a estudar um determinado assunto, não importa qual seja, física, medicina, não importa qual seja. E ele colocava um espelho na pessoa e falava assim, aqui, cheguei faz meia hora, li as suas teses todas, li o seu trabalho, manjo mais do que você, tá errado aqui, tá errado aqui, tá errado aqui, e tá errado aqui, isso daqui você também fez errado, mas isso daqui tá no caminho certo. Se o cientista ele fosse desprovido de ego, ele abraçaria o Algernon e falaria, meu Deus, obrigado, cara, porque você abriu minha visão e você facilitou o meu trabalho e agora eu vou correr atrás disso e eu vou realizar feitos ainda maiores, porque você ajudou no meu trabalho de pesquisa. Só que não, o cara falava, quem é você para querer ensinar alguma coisa da minha área de especialidade?
A Jana estava colocando um espelho na cara de uma pessoa que se achava inteligente superior aos outros, porque naquele assunto ela dominava muito mais que todo mundo, fazendo ela se sentir desconfortável, extremamente desconfortável pela inferioridade dela. E o Agenor se tornava um espelho que aquele cientista, aquele pesquisador, aquele acadêmico não queria ter que olhar nunca mais. Nunca mais. Eu estou te explicando toda essa história porque quando ele chega no ponto mais alto, ele fala assim: eu estudei o meu cérebro e eu estou entendendo o que está acontecendo com ele. Ou seja, o paciente passou a entender os pesquisadores e a pesquisa muito melhor do que os donos da pesquisa. E ele falou: isso daqui vai dar errado e eu vou começar a perder poder cognitivo. Eu vou começar a perder capacidade. E aí ele olhou para trás e falou: eu não vou mais poder ser pesquisador, eu não vou mais poder ser cientista, eu não vou mais poder ser acadêmico, eu não vou poder trabalhar entre pessoas comuns e eu não vou nem poder trabalhar na padaria. Eu não vou poder nem voltar a ser o tonto que trabalhava aqui, porque eu vou ter que inventar uma nova categoria e eu vou ser 5. E esse daqui é o meu destino. E aí ele visita um manicômio. E ele vê como as pessoas são tratadas dentro do manicômio e no começo, a princípio, aquilo era assustador e ele não queria jamais aquilo para a vida de ninguém. Mas depois ele começa a perceber que no tratamento frio, e você vai perceber muito disso no meu comportamento com a sua tia Márcia, no comportamento frio dos profissionais de saúde que cuidavam das pessoas do manicômio, existia uma atenção e um carinho especial por eles. De forma que eles expressavam o amor não com palavras, porque os loucos não conseguiam entender essas palavras, não por gestos, porque eles não conseguiam entender esses gestos, mas por pequenas ações, por pequenas preocupações, com pequenos cuidados, porque os profissionais de saúde do manicômio eles não estavam preocupados com aquilo que os pacientes queriam, e sim com aquilo que eles precisavam, e isso era um gesto de amor. E depois de pensar isso, ele falou: bom, como eu não vou conseguir nem trabalhar na padaria, e como na padaria eu era um peso para o amigo do meu pai que tomou por missão de vida cuidar de mim, eu vou preparar um lugar para mim no manicômio e lá pelo menos eu vou ser feliz. Porque ele consegue ver como seria a vida dele quando ele perdesse toda essa capacidade e falaria: a vida aqui para mim estaria bom. Por que eu estou te contando toda essa história? Porque aqui caçoavam dele, ele não entendia. Aqui ele ficou chateado porque caçoavam dele. E aqui ele não conseguia se misturar porque ele era superior. Esses números dizem alguma coisa. Esses números dizem alguma coisa. Que as pessoas acham graça em quem é inferior, porque ao achar graça em alguém que elas consideram inferior, elas se sentem menos inferiores e elas têm o prazer de se sentirem superiores. E o fato delas se divertirem com alguém que elas sentem ser inferior não significa que elas não tenham amor, carinho, respeito e dedicação pelos objetos de escárnio do grupinho. Às vezes você forma um grupo e nesse grupo sempre tem um sem noção que só fala besteira, que faz tudo errado. E mesmo assim o grupo adota essa pessoa e carrega, e zoa o tempo inteiro. E fala: oh, você é burrão, você só faz besteira, você vive bêbado, você vive fazendo cagada, e ainda assim não tira do grupo. E essa pessoa ela dá todo o grupo a sensação de que eles são superiores. E se você tiver muito apegado ao seu ego, você vai mandar todo mundo pra puta que pariu e nunca vai se aproximar dessas pessoas e nunca vai aceitar que eles tenham um olhar de superioridade com você. Por quê? Porque você tá com o ego de quem tá aqui, ó. Porque uma pessoa que tá aqui, ela olharia pra essa pessoa aqui e falaria: ela tem uma vida confortável no meio dessas aqui. Porque essas aqui, elas caçoam, mas protegem. Mas protegem. E uma pessoa que tá aqui, ela poderia, como Fausto de Goethe, de Goethe, de qualquer coisa que você queira chamar isso, mas como livro Fausto, ele poderia falar como livro Fausto, ele poderia fazer um pacto e dizer: eu quero chegar aqui, ó, eu quero todas as respostas do mundo,
E aí você vai ficando cada vez mais inteligente, você vai conhecendo cada vez mais, e aí essas graças da vida aqui, elas começam a perder cada vez mais sentido. E você começa a ficar cada vez mais isolada. E você vai evoluindo e vai aprendendo e vai chegando num ponto em que as banalidades da vida, a conversa no happy hour, a conversa de boteco, as conversas nas redes sociais, as conversas entre as vizinhas, entre as pessoas da praça, elas não te agradam porque elas não te agregam. E as pessoas olham para você, e as pessoas que estão aqui, elas odeiam essas pessoas que estão aqui e repudiam essas pessoas que estão aqui. Por quê? Porque essas pessoas aqui fazem com que elas se sintam burras, inferiores. Então quem que elas vão procurar? Elas vão procurar alguém que está à esquerda aqui para elas se sentirem um pouco melhor. A mensagem que eu tenho para você parece incompreensível, mas eu quero que você entenda que quando te colocarem apelidos e quando judiarem de você e quando derem risada de você, eu quero que você se lembre do quanto a gente te ama por quem você é e o quanto você é suficiente sendo quem você é e o quanto você só alcança resultados superiores se você se esforçar mais, e você só se esforça mais caso você queira, porque a minha missão de vida é te tornar livre. A gente tem o MEC obriga as crianças a estudarem coisas que não fazem sentido mais no mundo atual. Você vai estudar coisas na escola que não vão te ajudar a arrumar trabalho, que não vão te ajudar a ser eficiente. É claro que você vai precisar de tudo aquilo, mas você vai precisar de muito mais. Só que eu não quero te colocar num mundo onde o seu valor seja dado por quão longe você chega. Eu não quero te colocar num mundo onde eu vou te amar a partir dos resultados que você vai me apresentar. Eu não quero te colocar num mundo onde você vai ser aceita pela sua família caso você mate ela de orgulho com as realizações que você tiver na vida. Eu quero que você saiba que em pessoa você já basta, assim como a minha irmã, a sua tia, em pessoa ela já basta para mim, ela não precisa realizar grandes feitos para que eu a ame, para que ela tenha o espaço dela dentro dessa casa. Ah, mas aí quem paga as contas? Estamos trabalhando nesse sentido, de não depender da labuta diária para pagar nossos boletos. Então, o que você não pode fazer? Você não pode queimar o patrimônio da família de maneira irresponsável, eu não vou deixar você fazer isso. Agora, ser improdutiva porque você escolheu dedicar a sua vida a alguma coisa, se a gente pudesse dar o luxo de fazer isso, eu vou permitir que você faça isso. Mas eu acho que existe muito mais liberdade fora da vida corporativa do que dentro dela, porque dentro dela você tem que se submeter e tem que ser extremamente competitiva para dar os resultados, para dar a lucratividade, para ter o seu lugar ao sol. E muita gente colapsa porque sente que não é valorizada, sente que não é reconhecida, porque se sente só mais um no meio de todo mundo. E quando volta para casa, tá lá assistindo Netflix, tá assistindo Disney Channel, tá assistindo HBO Go, e não sei quais serão os streaming services da sua época, mas todo mundo que fica todo dia assistindo um monte de filme, um monte de seriado, está sendo exposto a pessoas extraordinárias o tempo inteiro. E o que os neurônios espelho estão dizendo para ela? Você é esse cara aqui, ó. Você é o Spider-Man, você é a Capitã Marvel, você é extraordinária. E aí a pessoa tem tanto contato com pessoas extraordinárias que ela olha para a própria vida dela e fala: minha vida é uma bosta. Então ela usufrui o extraordinário através de neurônios espelho assistindo seriado e olha para a vida dela e acha a vida dela uma merda. E eu quero te dar uma educação para que você perceba que as coisas que a gente tem no dia a dia, elas não são banais. Quando chega 6 da tarde na quarta, quando chega 7 da noite na quinta, quando chega 8 da noite na segunda, o que eu faço? Eu pego na sua mão e a gente vai andar na praça. Você me dá a mãozinha com o seu chinelinho, a gente vai dar a volta na praça. Quando chega no parquinho, você solta a minha mão. Quando a gente entra no gramado, você sai correndo. Aí você brinca no balanço, na gangorra e no escorregador. Aí a gente dá 2 voltas na praça, conversando, cantando, apontando as coisas e falando o nome delas. E a gente volta para casa. E é a hora mais fantástica do meu dia. E aí, quando sua mãe faz a comida pra gente, ela senta aqui do lado, você fica no nosso meio e a gente come. E uma refeição e uma caminhada na praça é tudo menos banal. Muito pelo contrário, é uma das coisas mais importantes que a gente tem na nossa vida. E todas as fantasias extraordinárias que a gente tem quando a gente assiste
uma série da Marvel, aquilo é fantasia, aquilo não é real. Por mais que você se sinta extraordinário assistindo um filme de super-herói, aquilo é uma fantasia. Aquilo não existe. Agora, a nossa caminhada existe, a nossa refeição existe. E ela não é banal, ela não é vazia, ela é extraordinária. E eu quero que você cresça sentindo que a grande vitória da vida está no usufruto desses momentos. Eu quero te dar muito desses momentos. E que a coisa mais importante da vida não é ganhar nesse ranking aqui. Eu não preciso que você seja um gênio de 210, eu não preciso que você seja um gênio de 180. Eu não preciso que você me traga vitórias para que você seja amada e que você me mate de orgulho. Uma coisa que eu falei com a sua mãe é: o dia que a Lana sofrer bullying e você chorar porque ela está sofrendo bullying, ela vai olhar para você e ela não vai achar que são as crianças que estão judiando dela, que estão fazendo você sofrer. A Lana vai achar que é a Lana que está fazendo você sofrer. E fala com a sua mãe. Então você tem que ser forte o suficiente para você entender que o dia que a Lana sofrer bullying, a gente vai estar do lado dela e dizendo: você pode até ser 30, mas essas pessoas não passam de 60. Porque se essas pessoas fossem 120, elas jamais sentiriam prazer em infligir dor e sofrimento numa pessoa de 30. Em outras palavras, faixa amarela, só quem ri de faixa branca é faixa amarela. Quando você entra no dojo, o que é? É branca, amarela, vermelha, laranja, roxo, marrom e preto. Faixa preta olha para trás, o segundo grau de faixa preta olha para trás e ele vê toda a evolução que ele teve que passar. Todas as fases, todo o processo que ele teve que passar. E ele lembra de que ele já foi cada uma dessas faixas aqui para chegar onde ele chegou. Então ele olha um faixa branca andando todo torto e ele fala: eu já fui assim. Ele não acha engraçado. Ele fala: eu já fui assim, eu olho para trás e eu me lembro de como eu era. O faixa amarela, como ele não enxerga nada do que tem para cá, o faixa amarela ele não sabe o que é ser faixa vermelha, ele não sabe o que é ser faixa verde, ele não sabe o que é ser faixa marrom. Então o faixa amarela ele olha pro faixa branca e fala assim: ai que retardado, anda todo torto, eu não sou desse jeito desengonçado. Por quê? Porque ele não sabe tudo que está além daquilo que ele consegue enxergar, tudo que está além daquilo que ele consegue alcançar, e ele só consegue judiar de quem está um pouquinho abaixo dele para ele se sentir um pouquinho superior. Ou seja, bullying é coisa de gente desesperada, porque uma pessoa, um mestre, ele jamais vai achar graça num erro de uma pessoa que está em processo de desenvolvimento. O dia que eu ver você sofrendo bullying, eu vou te ensinar a ter um comportamento de superioridade. Eu não vou deixar ninguém te bater, eu não vou deixar ninguém te machucar, mas eu vou mostrar para você que a pessoa que tenta te humilhar é coitada e eu vou tentar fortalecer a sua identidade ao ponto dessa pessoa jamais conseguir te humilhar, porque a sua autoimagem vai estar tão forte e você vai ser tão amada e você vai ser tão protegida dentro da sua casa que aquilo que você encontrar na rua não vai te atingir. Essa é a minha meta de vida, é isso que eu quero para sua vida e para sua educação. Não sei se eu vou conseguir, mas que fique aqui pelo menos registrado que eu tentei. E eu posso até falhar nessa educação, mas eu quero muito que você saiba que em todo momento dela, a todo momento, eu tentei fazer o meu melhor para que ela fosse o máximo que eu pudesse te dar. Se essa playlist servir de herança para você e ainda ajudar outros pais que estejam passando perrengue com seus filhos autistas e a dificuldade que eles encontram ao longo da vida quando vão para a escola e quando vão para o mundo, eu vou ficar muito feliz e a existência desse canal e a minha própria existência já terá valido a pena. É isso. Grande abraço.